Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Tamo online? Fala, produção. Tamo liberado? Fala, galera que tá comigo mais uma segunda-feira, estamos juntos. Eu sou o professor Paulo Aprígio e a gente se encontra para mais uma fantástica aula de história. Galera, o que acontece? A gente está no momento definitivo do nosso conteúdo. Na verdade, se fosse escolher um conjunto de aulas que compõem aquele escopo, né, aquela amostra das aulas mais significativas para a nossa prova do Enem, eu diria que o nosso conjunto das 5 últimas aulas, elas são fundamentais. Né? Os nossos últimos 5 encontros, eles marcam uma transição muito importante. Paulo, que transição é essa? A gente está saindo de uma idade moderna, em que nós tínhamos como referências o absolutismo, o mercantilismo, o antigo sistema colonial e todas as decorrências desse complexo mundo político que entra em colapso a partir da Revolução Francesa, 1789, e de agora em diante nós assistimos não só o processo aí de quebra desse antigo regime, de construção de novos paradigmas políticos, como também uma nova percepção para a história americana. Paulo, por que isso? Bom, nos nossos últimos encontros, nós falamos de um dos eventos... Saúde, produção! Nos nossos últimos encontros, nós falamos aí de um dos eventos mais marcantes da história europeia, que foi a transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Esse processo, ele desencadeia... Saúde, produção! Esse processo, ele desencadeia para a história brasileira o aprofundamento de um outro processo. Bem, eu posso dizer para vocês com alguma clareza que desde o século XVIII já acontecia entre as elites brasileiras o crescimento de um sentimento anti-lusitano, um sentimento anti-português. Esse sentimento não necessariamente era anti-metropolitano. Porém, essa negação ao elemento português, ela se intensifica no início do século XIX, principalmente a partir da vinda da corte. A vinda da corte portuguesa para o Brasil, ela inicia um processo duplamente constituído. Ao mesmo tempo, a corte, especialmente a família real, cai nas graças de parte da população e uma outra parte começa a observar com mais clareza as possibilidades de fragmentação do Império Colonial Português. Paulo, o que você está querendo dizer para a gente? Que, a partir da vinda da corte portuguesa para o Brasil, o processo de construção da emancipação política da América Portuguesa se torna mais claro, se torna mais possível. Nós podemos dizer que o início daquele processo de interiorização metropolitana, com a criação de aparelhos metropolitanos agora na colônia, vão ser fundamentais para a gente compreender o início da aula de hoje, que é o processo de independência do Brasil. Galera, para ser mais preciso, estamos no ano de 1820. Olha aí no teu quadro, o que você está acompanhando? Nesse ano de 1820, nós temos um evento muito importante da história portuguesa. Paulo, que evento é esse? É uma revolução conhecida como Revolução Liberal do Porto, Revolução do Porto, Revolução Constitucionalista do Porto, enfim. Os 3 nomes referem-se ao mesmo evento. Galera, imagina comigo. A razão pela qual a corte portuguesa transmigrou-se para o Brasil fora a expansão napoleônica. Entre 1804 e 1806, essa expansão havia interferido na vida política portuguesa e acaba que a corte de Portugal vem para o Brasil. Galera, 5 anos depois da queda de Napoleão,
A corte portuguesa permanecia instalada no Brasil, Dom João já havia sido coroado enquanto Dom João VI, único monarca europeu coroado nas Américas, e ainda assim, mesmo 5 anos após a derrota e a prisão do principal responsável da vinda da corte portuguesa para o Brasil, essa corte não havia retornado a Portugal, muito pelo contrário. No mesmo ano de 1815, ano de derrota de Napoleão, Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena segundo o sistema de Metternich, tá? Que previa aí algumas exigências, como por exemplo, a permanência da família real junto ao reino, junto à corte, perdão, junto à coroa, junto ao trono. Gente, a situação portuguesa não era uma situação confortável. Paulo, por que isso? Bom, vamos pensar. Primeiro, Portugal foi invadido por tropas francesas. Além de ser invadido por tropas francesas, Portugal viu o coração administrativo do seu povo deixar o país, deixar o seu território, viu a corte rumar para o Brasil. Além disso, Portugal também conviveu com a presença de outros grupos estrangeiros, como por exemplo os ingleses, principalmente após a queda de Napoleão. A população portuguesa havia padecido a dominação francesa, a presença de de estrangeiros em grande volume, havia visto a sua corte deixar o país, ou seja, a população portuguesa ficara literalmente a ver navios. É por isso que na cidade do Porto, em 1820, inicia-se um movimento revolucionário que tinha uma dupla postura. Para com relação à metrópole, para com relação a Portugal, para com relação ao reino, a sua postura era francamente liberal. Já para com relação ao Império Colonial Português, em especial para o Brasil, era uma rebelião, era uma revolução com projetos, com projeções extremamente conservadoras. Gente, a cidade do Porto foi uma das que mais padeceu com a invasão francesa. A cidade do Porto ela é sediada às margens de um dos mais importantes rios portugueses. Imaginem vocês, quando os franceses invadem o território do Porto, parte dessa população tenta atravessar para outra margem, passando por cima de uma velha ponte. Essa velha ponte não suporta o peso da população, cai, levando várias pessoas para dentro do rio, um rio que era de grande volume de água, que acaba levando algumas pessoas, muitas morrem com frio, hipotermia, muitas morrem afogadas, e isso marca bastante a invasão francesa para com a região do Porto. Imagina, 1815 inicia-se o processo de retirada das tropas francesas, 1820 a situação interna no Porto era delicadíssima. Nós temos então uma rebelião que tem alguns projetos bem definidos. Primeiro projeto da rebelião ou da Revolução Liberal do Porto era escrever um texto constitucional. Para isso são convocadas as cortes portuguesas. Galera, presta bastante atenção. Sempre quando eu utilizar a palavra corte no singular, eu estou me referindo ao séquito que persegue, que acompanha Dom João VI. Ou seja, aquele grupo de pessoas que ficam, de certa maneira, orbitando em torno do rei. Quando eu utilizar cortes no plural, eu estou me referindo a uma reunião com caráter decisório que era convocada em Portugal pela autoridade real. Olha que interessante. A partir da Revolução do Porto de 1820, essas cortes, essas reuniões com caráter decisório, com caráter de escolha, elas passam a se reunir mesmo sem a convocatória de Dom João VI e passam de certa maneira a montar um governo paralelo, montar um governo autônomo que tomaria decisões, inclusive a decisão de exigir o retorno imediato de Dom João. Ou seja, é uma rebelião liberal que convoca um grupo com caráter parlamentar legislativo, que ainda assim convoca a montagem de uma constituinte e exige o retorno imediato de Dom João VI. Dom João demoraria um determinado tempo para retornar a Portugal. Com relação a esse tempo, cerca aí de 1 ano, Dom João ele permanece no Brasil porque não existia um verdadeiro interesse nem dele, nem de parte do sistema administrativo de português, de voltar a Portugal naquele momento. Mas olha que interessante, se por um lado a Revolução Liberal do Porto ela está em consonância com os acontecimentos políticos da Europa recentes, iniciados sobretudo a partir da Revolução Francesa enquanto uma revolução burguesa,
Se a sua percepção para Portugal é constitucionalista, é liberal, para com a América Portuguesa é bem diferente. A principal ideia dos revolucionários do Porto era justamente a recolonização do Brasil, ou seja, a ideia era retirar da América Portuguesa o título de Reino Unido a Portugal e reconsiderá-la a título de colônia. Galera, essa Revolução do Porto, ela vai ter um alcance bastante expressivo na política portuguesa e também na política brasileira. Aos finais de 1821, Dom João retorna a Portugal. Dom João retornaria a Portugal, chegando a Portugal seria feito prisioneiro e apenas após assinar o texto constitucional ele seria liberado. Só que Dom João ele tem uma saída bastante inteligente. Pressionado pelos revolucionários do Porto, Dom João retorna a Portugal. Contudo, deixaria como seu regente seu filho mais velho, Dom Pedro. Paulo, quem é Dom Pedro? Bom, galera, imagina o seguinte. Imagina que entre o final de 1821 e 1822, nós temos um momento de regência de Dom Pedro. Quem é essa figura? Dom Pedro é um jovem português que vinha vindo para o Brasil. Aí, junto com seu pai, em 1808, era uma criança, ainda não havia completado 10 anos naquele período. E Dom Pedro, ele tem a formação de parte da sua identidade, inclusive cultural, no Brasil. Em 1820, 1821, Dom Pedro era um príncipe muito querido, conhecedor, digamos assim, das artimanhas das ruas da corte, ou seja, conhecedor dos meandros, das calçadas da corte do Rio de Janeiro. Era reconhecidamente uma figura presente na sociedade carioca, presente tanto pelo lado positivo, né, por ser príncipe e herdeiro do trono português, e presente também numa determinada ótica mais boêmia, mais pejorativa para sua imagem. Era comum o envolvimento de Pedro com figuras nem sempre ligadas ao Estado português, figuras que passavam por problemas com a polícia. Nós temos uma figura famosa que se tornou um dos seus principais conselheiros, um sujeito chamado Chalaça, né, que Dom Pedro conhecera na sua vida boêmia, né, e acabaria se tornando seus braços direitos. Enfim, em resumo, em 1821, quando Dom João parte para Portugal, Pedro era um jovem que recebia como uma grande responsabilidade a administração do vice-reino do Brasil. Bom, para ele, que era príncipe, era um momento de grande importância. Por que isso, Paulo? Porque poderia representar uma determinada preparação para o trono, uma determinada preparação para o exercício real, para a coroa. Agora, para a América Portuguesa, era um momento também de grande animação. Paulo, por que você está me dizendo isso? As elites instaladas na América Portuguesa, as elites instaladas no Brasil, nesse momento elas podem ter uma dupla percepção do que está acontecendo. Uma parte dessas elites, ela é fiel ao que está acontecendo em Portugal. Ela é fiel à determinação das Cortes e ela é fiel às transformações políticas vivenciadas no interior daquele país. Já uma outra parte da elite, ela era conservadora no sentido de manutenção. Uma outra parte das elites instaladas no Brasil desejava a manutenção do Reino Unido. Era interessante estar unida ainda à metrópole portuguesa. Existiam outros segmentos, representados sobretudo pelas camadas médias, que acreditavam que nem a manutenção do status, nem a recolonização eram interessantes. Que o Brasil ele deveria assumir uma outra postura e deveria, a exemplo dos Estados Unidos e outras nações na América, lutarem pela sua independência, lutar pela sua emancipação. Eu vou dar 3 nomes diferentes a esses 3 diferentes grupos. Eu vou chamar alguns deles de partidos, mas eu não quero que você imagine o partido no século XIX como é o partido hoje. Hoje, quando você pensa numa estrutura partidária, você pensa numa legenda, teoricamente num conjunto ideológico, teoricamente em figuras de liderança, teoricamente num discurso comum. O partido que eu estou apresentando para vocês no século XIX, ele é muito mais uma reunião de interesses comuns entre indivíduos que gozam de alguma identidade do que necessariamente um agrupamento político com uma matriz ideológica única. Ao primeiro grupo, que interessava a manutenção do status de Reino Unido, eu vou chamar de Partido Brasileiro. Ele é formado pelas elites agrárias. Ao segundo grupo, a quem interessa a recolonização, eu vou chamar de Partido Português. E ele é formado pelas elites mercantis. Já esse terceiro grupo, que defendia a emancipação imediata e a ruptura das ligações entre a metrópole portuguesa e a América Portuguesa, eu chamarei de liberais radicais. Era formado sobretudo por segmentos médios urbanos, inclusive aqueles instalados na corte, na capital, no Rio de Janeiro.
Gente, são esses três grupos que, de certa maneira, passarão a disputar a política nacional e, inclusive, disputar também o apoio do príncipe regente, a disputar também o apoio de Dom Pedro. Galera, desses três, dois se destacam. As elites comerciais, as elites mercantis aqui, que eu estou chamando de Partido Português, eles têm uma força muito grande. E isso por quê? Porque são grupos aliançados com as estruturas administrativas metropolitanas existentes no Brasil. E o outro grupo, as elites agrárias, os agroexportadores, os latifundiários, que têm, inclusive, já uma formação externa. A gente pode falar que os filhos das elites latifundiárias brasileiras têm formação superior, em grande parte, estudando em Coimbra, a Universidade Portuguesa. Por isso que nós chamamos a parte dessa elite de elite coimbrã, aquela elite que tem formação na Universidade de Coimbra, que é um dos principais séculos do pensamento racionalista na Europa durante o século XIX. São esses grupos que, de certa maneira, passarão, a partir de janeiro de 1821, não só a tentar disputar o governo brasileiro, não necessariamente o governo no seu exercício, mas a presença na estrutura do poder, e além disso, disputariam também a afeição e a simpatia do príncipe regente Dom Pedro. Galera, o que acontece? Esses três grupos, o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais radicais, em síntese, guardam algo de comum. Todos esses segmentos são segmentos mais abastados. Eu não estou trabalhando aqui com segmentos populares, eu não estou trabalhando aqui com pobres, com pessoas das camadas menos ricas, com as massas. Tá? Os dois primeiros são, respectivamente, elites agrárias e elites econômicas, elites comerciais, e o terceiro grupo é formado por segmentos médios da sociedade. Paulo, o que mais eu encontro de comum entre esses três? Eles tinham uma determinada percepção sobre o que é a política brasileira no início de 1821. E já nesse início de 1821, eu começo a perceber os primeiros enfrentamentos entre as representações políticas instaladas no Brasil e as decisões que partem de Lisboa, as decisões que partiam de Portugal, as ordens que partiam das cortes portuguesas. Gente, alguns eventos marcariam esse processo, como, por exemplo, o Dia do Fico. 9 de janeiro de 1822. Galera, eu acredito que você aí em casa deve ter estudado, pelo menos nos seus anos iniciais da escola, bastante esse evento aqui. Talvez estejam até acostumados a uma determinada frase que diz mais ou menos o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Teoricamente, teria sido essa frase enunciada por Dom Pedro em 9 de janeiro de 1822. Paulo, por que o jovem príncipe regente declarava que ficaria no Brasil? Galera, a chegada de Dom João a Portugal é uma chegada muito conturbada. Como eu falei para vocês ainda agora, ele chega a Portugal, mas é feito prisioneiro. A exigência sobre Dom João é a assinatura do texto constitucional, que transformaria Portugal numa monarquia constitucional. A exemplo de como for a monarquia francesa entre 1789 e 1792, no início da Revolução Francesa. O que é interessante perceber? Dom João aceita os termos, sobre muitos debates, inclusive sobre o antagonismo de sua esposa, Carlota Joaquina, que era contrária à assinatura dessa Constituição. Carlota é uma figura importante para a gente pensar esse cenário conturbado da política portuguesa. E aí essas cortes, que tinham naquele momento o real governo da política portuguesa, exigem que Pedro, regente, volte imediato para Portugal. Paulo, por que era interessante para as cortes portuguesas que Pedro voltasse para Portugal? Simples. Era interessante porque afastava a possibilidade da sedução de segmentos interessados na independência no Brasil daquela figura, daquele príncipe. Só que essa sedução, essa aproximação, ela passa a ser cada vez mais presente, ela passa a ser cada vez mais intensa. Uma espécie de abaixo-assinado é coletado nas ruas do Rio de Janeiro e essa petição é entregue ao príncipe regente. O argumento é: Pedro, fique. A nossa gente, o nosso povo precisa da sua augusta presença, precisa da sua presença no Brasil para que mantenhamos a nossa autonomia. E Pedro, simpático a essas ideias e também simpático ao poder que passava a exercer enquanto figura de liderança, ainda que príncipe regente, ele resolve então ficar no Brasil e começa a aumentar também os seus diálogos com as elites aqui instaladas.
É interessante perceber que, além do dia do fico, Pedro traz também a iniciativa do Cumpra-se. O Cumpra-se é uma espécie de beneplácito. Esse beneplácito, ele seria responsável pela leitura e avaliação de qualquer ordem que viesse de Portugal. Pedro, nesse momento, começava a enfrentar diretamente as representações portuguesas. Galera, estão me avisando aqui que está na hora do nosso intervalo. Eu vou fazer um pequeno break. Se tiver perguntas, eu volto já depois do nosso intervalinho respondendo para vocês. Fica em casa, toma um golinho de água, vai rapidamente ao banheiro e não se esqueça, não vá se perder por aí. A matemática também faz com que criemos o hábito de raciocinar. Esse hábito é o que impulsiona a humanidade à evolução. E isso você desenvolve aqui, nas aulas de matemáticas ao vivo de segunda a sexta do ProEnem. Sempre com os melhores professores. Luiz Amaral te traz os segredos algébricos desde a antiga Babilônia. Diego Viug percorre os labirintos geométricos te ensinando cada detalhe. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar! E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores à sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem, a sua chance de se dar bem. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Hi guys, well, how are you doing? Now I'm your English teacher. My name is Marceli, and choosing English, you won't... Yo soy Carlón de Español, estoy acá para enseñarles el español. What are you doing here? ¿Qué cosa es esa de las personas hablar en que el español es más importante? my No class. es más Get out of my importante, classroom. el español es más importante. English is important, Voy a guys. enseñarles los artículos determinantes, los artículos I'm going to indeterminantes, teach you verb tratamiento formal, false tratamiento informal. Chega, Carlão! Chega! Por supuesto, sim. O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProEnem a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolhe inglês, tá bom? Não, escolhe espanhol. Não, inglês, Carlão. Gente, vai por mim. Não, inglês é muito dizendo. mais fácil. Colega, nem eu. Qual é o ônibus que eu pego aqui, ó, pra poder ir lá pro Flamengo? Por causa que tem uns amigos meus que vai andar de bicicleta lá no aterro. Ah, parou! Some daqui! Galera, não dá pra escrever na redação Flamengo por causa que, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial, mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProEnem. Conto com você! Fala galera, estamos de volta e temos perguntas. Meu querido Josen, tava com saudade de você, tanto tempo que você não aparece aí na minha aula. Josen, você tá sempre a um passo à frente da minha fala, olha que interessante. O próximo ponto, o Manifesto das Nações, tem tudo a ver com José Bonifácio, que é a sua pergunta. Galera, deixa eu só explicar a pergunta do Josen, caso vocês não estejam entendendo. O Josen perguntou o seguinte: Paulo, eu posso considerar o José Bonifácio o patriarca da independência ou existe outra figura mais importante? Josen, o que interessa pra gente? Até gaguejei. José Bonifácio é uma figura fantástica. Por quê, Paulo? Porque a gente está acostumado a olhar o José Bonifácio
na forma de um busto, na forma de um nome de uma rua, na forma de um nome de um prédio. E a gente muitas vezes não dá a devida importância a essa personagem histórica. Chamá-lo de o patriarca da independência quer dizer muita coisa. O José Bonifácio, ele é um dos principais líderes da chamada elite coimbrã. Lembra daquela elite que eu falei ainda agora, que tem formação superior, que cursa a Universidade de Coimbra? Pois bem, José Bonifácio fora para Portugal, teve muito sucesso na Universidade de Coimbra, se tornou uma das principais figuras portuguesas ligadas ao desenvolvimento dos saberes das ciências, corre meia Europa, trazendo novas técnicas e novos estudos para Portugal, mas com a invasão francesa a Portugal, retorna ao Brasil. Nesse momento, José Bonifácio, ele é um dos principais nomes desse grupo aqui, Josen, o chamado Partido Brasileiro. E é justamente Bonifácio que escreve o Manifesto às Nações, em agosto de 1822. Paulo, o que representa esse Manifesto às Nações? Josen, acompanha meu raciocínio. Lembra que havia em Portugal a instalação de um grupo parlamentar, legislativo, que tinha, de certa maneira, assumido o governo de Portugal, as cortes? Pois bem, representantes das elites brasileiras vão a Portugal meses antes de agosto, em junho de 1822, para tentar dialogar com as cortes portuguesas. O que esses representantes das elites brasileiras esperavam? Que estando em Portugal seriam bem recebidos, seriam recebidos de braços abertos e que teriam espaços para o diálogo, e que teriam espaços para a representação, e que conseguiriam dialogar com os patrícios, conseguiriam dialogar com os portugueses e chegar a um bom acordo com relação à situação brasileira. Lê do engano ou doce ilusão. Ao chegarem a Portugal, não só não são recebidos como deveriam pelas cortes portuguesas, como também não são ouvidos pelas mesmas. Pode me dar água, valeu, obrigado. Como também, aí gente, interação total. Como também não são ouvidas pelas mesmas. Esse grupo retorna ao país e Bonifácio se torna uma das suas principais vozes. O Manifesto à Nação, Josen, de agosto de 1822, ele já segue uma determinada orientação externa. Orientação em que sentido? De defender os movimentos de independência americanos e, de certa maneira, a oferecer um antagonismo às potências estrangeiras, sobretudo europeias. E esse Manifesto às Nações, ele já é, digamos, uma protodeclaração de independência. É nesse momento que a gente percebe como as elites brasileiras e portuguesas instaladas aqui, elas vão chegar num divisor comum. Num primeiro momento, um grupo queria recolonização, o outro grupo queria a independência, um terceiro grupo queria a manutenção do status quo. A partir do final de agosto de 1822 e início de setembro daquele ano, as elites brasileiras elas estão muito mais articuladas junto à figura de Dom Pedro para o processo de emancipação. E essa emancipação ela acabaria havendo a partir de um evento marcado na história nacional como o Grito do Ipiranga. Vamos até ele? Galera, vamos lá. Dia do Fico, já passamos, né? Falamos aí da permanência de Dom Pedro no Brasil e chegamos finalmente ao Grito do Ipiranga. Galera, essa pintura é uma pintura monumental, está no Museu do Ipiranga em São Paulo. Você aí de São Paulo deve ir lá no Museu do Ipiranga, no Ibirapuera, para dar uma curtidinha nessa obra fantástica do Pedro Américo. E é um quadro de 1888, ou seja, do final do Segundo Reinado. Galera, esse quadro do Pedro Américo, ele é um quadro bastante explicitivo do que pode ser dito a respeito do processo de independência do Brasil. Paulo, por que isso? Imagina o quadro. Dom Pedro saíra do Rio de Janeiro no finalzinho de agosto para partir para São Paulo. Paulo, que Dom Pedro, príncipe regente, iria fazer em São Paulo? Galera, Dom Pedro estava indo para aquela região para dialogar, para conversar com as elites paulistas, representando os interesses que vinham do Rio de Janeiro. No caminho, antes de atingir o seu objetivo, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro foi interceptado por um mensageiro que partira a galope do Rio de Janeiro poucos dias antes. Esse mensageiro levava duas cartas. Uma carta vinha de Portugal, a outra carta vinha do próprio Rio de Janeiro e era emitida pela sua esposa, a dona Leopoldina, futura imperatriz do Brasil. O que acontece? A carta que vinha de Portugal tinha uma mensagem bem clara, tinha um texto bastante explícito. Pedro, estás destituído do cargo de príncipe regente e estás obrigado a retornar de imediato para Portugal.
O segundo texto, a segunda mensagem, que foi escrita pela futura Imperatriz Leopoldina, era um pouco mais, digamos assim, sutil. Nesse texto existia um trecho que me chama bastante atenção. Leopoldina virava para seu marido e dizia: Pedro, o pomo já está maduro, já é hora de colhê-lo. Aí você está em casa: pô, Paulo, o que raios é pomo? É fruto. Vamos voltar à frase? Substituindo o termo: Pedro, o fruto já está maduro, já é hora de colhê-lo. Galera, o que seria esse fruto? Seria a própria independência do país. Segundo o que narram os cronistas, Pedro havia arrancado as armas portuguesas da sua farda, as atirara no chão, desembainhara a sua espada e teria gritado: o Brasil está definitivamente separado de Portugal, independência ou morte. É mais ou menos o que o Pedro Américo está tentando registrar aqui. Nós temos a imagem do futuro imperador. É claro que o Pedro Américo tem toda a licença poética para colocar os outros membros da elite brasileira que participariam do processo, inclusive o próprio José Bonifácio. Também teve licença poética de colocar um grupo que nem existia nesse processo de independência, que são as Forças Armadas, no caso o Exército Brasileiro. E a grande sapiência de Pedro Américo fica também em registrar a participação popular, que está quase restrita a esse carroceiro no canto esquerdo do quadro. Paulo, por que você está falando isso? Gente, interessa se Pedro gritou independência ou morte, pelos poderes de Grayskull, sou rica e poderosa, bota a cara no sol, Mona. Não faz a menor diferença o que ele falou. Porque esse momento aqui, ele é apenas um episódio escolhido para ser um monumento da independência. E olha só, o Grito do Ipiranga nem era tão, digamos, original assim. Em 1875, Ernest Meissonier pintou um quadro muito semelhante sobre a vitória de Napoleão em Friendland no ano de 1807. Pedro Américo, que estudava na Imperial Academia de Belas Artes durante o segundo reinado aqui no Brasil e que foi patrocinado pelo próprio Pedro II, né, filho do imperador Dom Pedro I, para estudar na França, conhece esse tipo de técnica de pintura mural, conhece esse tipo de estética e composição de quadros e acaba reproduzindo, aí no quadro conhecido como o Grito do Ipiranga. Galera, o Grito do Ipiranga não é a única leitura que nós temos desse processo do 7 de setembro. Paulo, por que não? Imaginem vocês que 150 anos depois, um filme seria produzido. Esse filme tem o nome de Independência ou Morte. Paulo, 150 anos depois de 1822? Eu fiz as contas, Paulo. Isso dá 1972. Nós estamos em meio ao regime civil militar brasileiro. Qual era a importância desse filme? Meu querido, é fácil te responder. Esse filme ele era um filme com uma marca ideológica muito clara. Se você levantar a sua ficha catalográfica, é um dos poucos filmes nacionais produzidos que na sua ficha há a inscrição histórico. O que é interessante nesse filme? É perceber como determinados lugares das imagens ligadas ao processo de independência, que determinadas figuras já passam por um processo de construção, já passam por um processo de estigmatização. Olha só, olha o elenco de Independência ou Morte. Bom, Dom Pedro I vai ser representado pelo galã da época, que era Tarcísio Meira, né? Para você que é jovem, está em casa e não conhece o Tarcísio Meira, ele é um ator de teatro, televisão, telenovelas, que é casado há muitos anos com uma outra atriz também bastante famosa no momento, que era a Glória Menezes. Olha que interessante. Tarcísio e Glória viveriam um casal de amantes. Pô, Paulo, por que isso? Porque Glória Menezes fazia o papel da principal, ou mais famosa, melhor dizendo, amante de Dom Pedro, que era a Marquesa de Santos. Né? O José Bonifácio vai ser interpretado pelo Dionísio Azevedo, que era um ator da época. Destaque para Dona Leopoldina, que vai ser interpretada pela belíssima Kate Hansen. Galera, olha o curioso detalhe. Segundo o que contam as crônicas, a Imperatriz Leopoldina era uma mulher interessantíssima, inteligente, versada em várias línguas, muito estudiosa do português, amante de mineralogia. Porém, mesmo para os critérios estéticos do século XIX, ela era considerada uma mulher fora dos padrões.
Inteligentíssima, articulada, uma das mentoras da nossa independência, porém fora de determinados padrões estéticos para a época. Já a Marquesa de Santos, que era a mais querida das amantes de Dom Pedro I, para a estética da época vai ser colocada como uma mulher bela, interessante, atraente. As atrizes não necessariamente reproduziam isso. Enquanto que a atriz que interpretava a amante, a Marquesa de Santos, tem uma beleza, digamos, peculiar, própria, ímpar, Kate Hansen, ela já para a época era considerada uma das mulheres mais belas presentes no cinema internacional. O filme ele faz então essa brincadeira com as atrizes, brincadeira no sentido de trocar as percepções estéticas. Mas Paulo, por que você está falando disso tudo? Por causa da figura de Dom João VI. Dom João VI vai ser interpretado por um sujeito chamado Manuel da Nóbrega. Paulo, o que isso tem a ver com a minha vida? Galera, Manuel da Nóbrega é pai de um humorista chamado Carlos Alberto da Nóbrega, que até hoje apresenta um programa, não direi aqui o seu nome, nem a televisão em que passa, mas se você procurar no antigo Canal 11 você encontra. E esse programa, você deve estar conhecendo a risada dele. E olha o que é interessante, já aqui em 1972, tenta-se construir uma imagem de Dom João como bonachão. Uma imagem de Dom João como aquele comedor de coxinhas de galinha que temia a sua esposa. Esse é um tipo de filme que vai tentar colocar sobre as personagens históricas inúmeras adjetivações. Dom Pedro é retratado como o grande mentor da independência, claro, auxiliado por figuras como, por exemplo, José Bonifácio, que é tido aí como patriarca da independência. Galera, eu quero desmistificar esses lugares comuns. Mas antes de desmistificar esses lugares comuns, deixa eu responder essa pergunta aí. Fala, produção. Perguntinha aqui da Caroline. Paulo, o que você acha da resenha do livro 1808, que entrou na modinha agora, sobre a vida de Dom Pedro para o Brasil? É uma leitura válida para adquirir conhecimento? Bom, toda leitura é válida, mas o que eu poderia dizer sobre 1808? Bom, o livro ele foi lançado no final de 2007, ou seja, às vésperas da comemoração dos 200 anos da vinda da corte para o Brasil. Presta bem atenção, Carol. Quando eu falo de comemoração, eu não estou falando de festejo, simplesmente. Comemorar, pega a palavra e quebra. Com e memorar. Memorar seria o quê? Trazer a memória, com conjunto. Comemorar, então, seria trazer a memória coletiva. Para quê? Para reflexão, para pensar os eventos, para se refletir sobre esse determinado evento. É por isso que nós comemoramos a morte de Tiradentes, por exemplo. O 21 de abril é a data da sua execução. Nós não ficamos lá, Tiradentes morreu, uhul! Mas a ideia é, vamos refletir sobre a importância dessa figura? A mesma forma, eu quero trazer a reflexão com relação a 1808. Se você pegar o subtítulo desse livro, eu não me recordo agora em todas as entrelinhas, mas era algo do tipo, como uma rainha louca, um rei fujão e não sei o que lá, fizeram o Brasil. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao 1808. Por quê? Esse livro foi escrito pelo autor Laurentino Gomes, que é um jornalista dito muito interessado pela história brasileira. O Laurentino ele conseguiu fazer desse livro o maior best-seller dos últimos anos da literatura nacional. Se você procurar, até hoje, entre os livros de não ficção, o 1808, seguido do 1822 e do 1889, eles são aí top de vendas. Mas qual é a ressalva que eu faço? Não necessariamente esse livro tem a mesma preocupação que eu, enquanto historiador, tenho ao analisar esses efeitos. Esses eventos. Para mim, pouco importa se Dom João era medroso, se Dom Pedro era garanhão, se a Carlota era uma inveterada sexual. Eu não estou interessado aqui em julgar as personagens históricas, em sim compreender processos. Ler a resenha do livro vale a pena? Vale a pena. Ler o livro vale a pena? Vale a pena. Só que me parece que esse tipo de literatura, ele tem uma preocupação maior em avaliar a vida íntima, em tentar procurar, de forma até mesmo jocosa, em alguns pontos até mesmo desrespeitosa, construir uma figura muitas vezes anedótica das personagens que fazem parte da história brasileira. O que me parece interessante, se desligar desses lugares comuns, se desligar dessas percepções e tentar compreender no processo de maneira mais larga.
Você quer ler o livro, quer ler a resenha? Sem o menor problema. Agora, para as nossas aulas, não me interessa se Pedro, João, Carlota, Maria eram loucos, inveterados sexuais, etc, etc, etc. A sua presença dentro da narrativa histórica compõe um processo, que é o que me interessa aqui. Falando em processo, Carol, vamos voltar à ideia do 1972. Gente, 150 anos depois, olhava-se para a independência do Brasil e tentava-se dar a Pedro e a determinados segmentos da sociedade, como por exemplo as Forças Armadas, a proeminência no processo de independência. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: o 7 de setembro de 1822, ele é apenas um monumento da independência. Quando Pedro estende a sua espada e grita independência ou morte, o cara que estava no Rio Grande do Sul não ouviu. O cara que estava no Rio Grande do Norte também não ouviu. Quiçá o sujeito que estava ao seu lado. Setembro de 1822 é só o início da nossa história sobre a independência. Galera, Pedro vai até as elites de São Paulo e dialoga com essas elites. Depois de São Paulo, Pedro parte para onde? Ele vai para Minas Gerais. Imagina que em Minas Gerais, Pedro é recebido com muitas festas. As moçoilas abanavam os seus lencinhos para o futuro imperador. Os sinos dobravam alegremente nas igrejas. As pessoas estendiam panos coloridos pelas janelas. Festas nas ruas, papel picado, docinhos, bebida. Afinal de contas, aquela presença que estava cortando as ruas de Minas Gerais era a presença da figura que se tornaria mais importante no cenário político brasileiro nos anos vindouros. Depois de São Paulo e Minas, Pedro volta ao Rio de Janeiro. E é a partir daí que a gente começa a perceber a articulação mais clara em prol da independência. Galera que está em casa, pergunta número 1. Vocês acham que Portugal ficou de braços cruzados, falando, ó, que pena, perdemos o Brasil? É claro que não. Pergunta número 2. De que forma Portugal pode evitar esse processo de ruptura? E aí a resposta é bem simples, através das Forças Armadas. Portugal tinha forças militares instaladas no Brasil. E são justamente essas forças, tô até babando aqui, são justamente essas forças que são acionadas para fazer frente ao processo de emancipação. Você já deve ter ouvido muitas vezes, olha, babei de novo, vocês já devem ter ouvido aí muitas vezes falarem o seguinte: ah, o Brasil é um país sem guerras, ah, o Brasil é assim porque não teve luta pela independência. Não caiam no senso comum. O Brasil ele tem muitas guerras, muitas rebeliões, nós temos aí inúmeros líderes revolucionários, muitos deles silenciados, e lutamos sim pela nossa independência. Entre setembro de 1822 e julho de 1823, o Brasil está em guerra com Portugal, e é guerra mesmo. Paulo, como é que o Brasil, que está acabando de se criar, que está surgindo enquanto país independente, vai fazer guerra? Bom, galera, essa resposta é um pouco mais complexa. Como é que a gente vai armar as nossas forças? O Brasil não tem exército, o Brasil não tem marinha. E aeronáutica, Paulo? Não vale, ainda não existe avião. Pensa no seguinte: as forças militares de terra e de mar, elas vão ser compostas parte por milícias, ou seja, grupos que vão se armar para enfrentar os portugueses, parte por voluntários, parte por mercenários. Paulo, mercenário no século XIX? Olha, a gente tem mercenário até hoje e estamos no século XXI. Inúmeros grupos armados viviam não só na Europa, mas fora dela, ofertando os seus serviços em tempos de conflito. É o caso, por exemplo, de mercenários ingleses e mercenários poloneses que virão participar do processo de independência do Brasil. Dentre os mercenários ingleses, um tem grande destaque, um almirante chamado Cochrane. Cochrane ele tem uma importância fundamental no processo de independência do Brasil, no processo de independência do Chile, no processo de independência de vários países latino-americanos. Cochrane é tão importante que ele é nome de rua, nome de prédio, nome de avenida, nome de barco, nome de navio. É um sujeito que está intimamente ligado às lutas por emancipação no Brasil. Gente, o episódio final das nossas guerras de independência acontece no dia 2 de julho de 1823. Você que está me ouvindo aí da Bahia, você que está me vendo aí da Bahia, de Salvador e dos arredores. 2 de julho é uma data importante para vocês. Fala para mim, diz para mim que 2 de julho não é feriado na Bahia. É sim. E você, por exemplo, soteropolitano, se eu te pergunto o que se comemora no dia 2 de julho, eu espero de você a seguinte resposta: ora, Paulo, é o dia da independência da Bahia. A Bahia
né, e Salvador em especial, que tinha sido a antiga capital, ela tinha a presença muito forte de tropas armadas portuguesas. Essas tropas enfrentarão as tropas articuladas em torno da independência e as duas vão se enfrentar até o dia 2 de julho. 2 de julho de 1823 é a vitória final dos baianos sobre os portugueses. Imagina o seguinte, gente, conseguimos articular as elites que fecham em torno da independência e da figura de Dom Pedro como seu principal articulador e figura central. Nós temos um enfrentamento às tropas portuguesas que é possível graças aí à captação de empréstimos e à contratação de mercenários para lutarem em prol da independência. O que falta para o Brasil ser um país de fato independente? Bom, eu vou dizer para vocês duas coisas. A primeira é, o Brasil não era independente, nem se tornaria a partir de 1822 sobre um determinado aspecto, que é o aspecto econômico. A independência política brasileira vai ser acompanhada da dependência econômica de uma determinada metrópole europeia, de uma determinada potência europeia. Uma mesma potência que tinha sobre Portugal um determinado domínio. Você já deve estar pensando aí em casa, pô, Paulo, você está falando da Inglaterra? É dela mesmo. A independência política do Brasil é acompanhada da dependência econômica da Inglaterra. Paulo, por que isso? A Inglaterra, ela é uma das principais articuladoras do processo de independência no que diz respeito ao reconhecimento de Portugal dessa independência. A Inglaterra ela vai fazer a mediação entre Portugal e Brasil, entre Pedro e João, entre os dois corpos diplomáticos, para que Portugal reconheça a independência brasileira. Ah, Paulo, o que Portugal vai exigir? O pagamento de uma indenização. Pensa comigo. Ora, o Brasil é um país que acabou de surgir. Derrotou Portugal nos campos de batalha, porém ainda não tem um gigantesco tesouro. Mas, Paulo, o Brasil é rico, exportava para Portugal, tinha muito dinheiro. Pois bem, isso tudo vai entrar na negociação. O que acaba acontecendo é uma espécie de transferência de dívida. Portugal vai transferir parte da sua dívida com a Inglaterra para o Brasil. E o Brasil é reconhecido enquanto país independente a partir de 1825, mas já é reconhecido aí com uma dívida externa inicial. Só que a Inglaterra, apesar de ter mediado o processo de reconhecimento da independência entre Brasil e Portugal, não foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Eu vou voltar aqui alguns slides e eu vou te dizer qual foi o primeiro. Aqui, ó, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles reconhecem a independência do Brasil no mesmo ano em que lançam a sua principal política externa, a sua principal parapolítica externa do século XIX, que era a doutrina Monroe, que dizia o quê? América para os americanos. Ao mesmo tempo que essa doutrina Monroe dizia América para os americanos, ela dizia europeus não se metam na nossa vida. Daqui em diante, somos apenas nós, americanos, de norte a sul, decidindo o seu futuro político. Bom, galera, nós vamos encerrar a nossa aula, então, nesse momento. Encerramos aqui falando do reconhecimento de Portugal da nossa independência, estamos em 1825, e nos próximos encontros nós vamos construir as estruturas política, econômica e social desse jovem país. Mas antes de me despedir, produção, temos perguntas? Não temos. Sem perguntas? Carol, Josen, espero ter ajudado vocês. Galera, olha, fiquem com todas as energias positivas de todos os santos deuses que vocês acreditam ou não, caso você não acredite. Galera, uma ótima semana, um beijo no coração e não se esqueça, não vá se perder por aí. ProEnem, a preparação que vai além.